Mínimo, sim, sim, esse é definitivamente o caso e acho que você levantou um bom ponto sobre a ascensão do Irã, posição no mundo, que parece ser definitivamente surpreendente. Os Estados Unidos e Israel em particular falam um pouco mais sobre isso, se você pudesse, o The Balancing Act aqui, porque é claro que o Irã tem que se defender e o Irã está fazendo movimentos muito ousados em resposta a essa escalada contínua que é histórica em caráter. É interessante como testemunhamos a história com a cúpula de BRIC também. Ao longo do mês de outubro, testemunhamos talvez algo incrivelmente histórico na Ásia Ocidental em relação a quão perigosa a situação se tornou, onde você tem ataques diretos ao Irã e, em seguida, ataques diretos, é claro, à entidade genocida de Israel, mas eu queria perguntar a você sobre o Balancing Act do Irã. Aqui, porque muitos fizeram essa afirmação de que o Irã está tentando garantir que possa permanecer uma potência em ascensão e um jogador no mundo multipolar e BRIC é uma grande parte disso e o foco no desenvolvimento e o foco na estabilidade e soberania é uma grande parte disso, como o Irã faz isso? É obviamente muito grande desafio exatamente e eu acho que todos nós sempre nos perguntamos bem, eles têm um monte de se você sabe que eles o colmos calculistas eles nunca estão com pressa eles olham ao redor todas as possibilidades no CHP. Geopoliticamente eles sabem exatamente o que eles não querem eles não subestimam o poder combinado dos Estados Unidos e Israel. Nunca eles mantêm muito claro sua missão histórica. Como líderes do eixo de resistência para o eixo de resistência tem que ter sucesso. Porque fazer ou morrer um conflito ou eu prefiro chamá-lo de um choque direto ou temos a vitória do genocídio em Israel ou do outro lado temos o vencedor da resistência que é apoiado por praticamente todo o planeta então é tão claro quanto isso você sabe porque a cúpula foi em Kazan, é claro muito importante a simbologia porque Kazan é foco e ponto mais noroeste da expansão islâmica naquela área então isso era muito claro para o quantos 1,8 bilhões 2 bilhões talvez 2 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo a imagem da mesquita Kasharif adjacente ao Kazan cleanem praticamente todas as imagens que saem da Kazania e isso é absolutamente surpreendente andando ao redor do Kremlin de Kazan e passando em frente. A mesquita à noite foi uma experiência mágica e mesmo em um smartphone você fica uau então você consegue imaginar as pessoas no meio de Java você sabe Ilhas Filipinas do Sul ou você sabe no Hijaz ou nos desertos de Mia assistindo isso você sabe conexão imediata. Muito poderoso e ninguém estava pensando em termos de sunitas e xiitas porque Tatan Kazan é a capital do Tartaristão é uma imagem de um mundo multipolar em formação e funcionando porque os tártaros muçulmanos são 53% da população e os outros 48% são cristãos ortodoxos russos e você vai a Kazan você anda em Kazan ao redor de Kazan e você fala com as pessoas em Kazan é perfeita harmonia eles vivem em absoluta harmonia perfeita oportunidades econômicas para todos eles isso é multipolaridade em ação e esse aspecto também foi muito importante para a Rússia. Projeto para as terras do Islã porque a relação com o governo russo com as terras do Islã está se aproximando cada vez mais, independentemente de você ser sunita, xiita, sufi, não importa, muito.
Importante e essa relação próxima entre, essencialmente, um governo xiita no Irã e um governo russo que pode ser secular, mas fortemente influenciado pelo cristianismo ortodoxo. Muitos dos principais jogadores no Conselho de Segurança da Rússia e na administração, eles são cristãos ortodoxos da P. É muito importante, então há pontos de contato em termos de a guerra do Ocidente é uma guerra contra o xismo e uma guerra contra os cristãos ortodoxos também. Eu tive essa conversa com alguns comandantes em Bas no início deste ano e eles ficaram surpresos. Eles disseram sim, na verdade, você sabe que esses grupos xiitas são mais ou menos o que estamos lutando aqui, você sabe, estamos lutando por nossa terra, nossos valores, nossa religião, etc. É a mesma coisa que eles estão fazendo, eles ainda chamam de Oriente Médio na Ásia Ocidental, então isso é extremamente importante, levaria eu acho que ainda muitos estudos transculturais para entender como essa interação está ocorrendo, porque não é apenas em termos da Rússia se sentindo atacada pelo Ocidente ou dos xiitas se sentindo basicamente dominados e minoritários em relação aos sunitas, vai muito além disso e chega ao nível do Irã e da Rússia como estados civilizacionais e estados civilizacionais que agora estão em um PA de maior compreensão, se podemos colocar dessa forma, você sabe, e isso não impede boas relações com a Rússia com sunitas, árabes sunitas e países muçulmanos sunitas. Em todos os lugares, Turquia, por exemplo, eles eram a favor de Erdogan. Digamos que Erdogan meio que esqueceu toda a inimizade no passado entre, por exemplo, os otomanos e os czaristas e ele basicamente foi Kazan para vender a Turquia como um parceiro de tijolos e talvez alguns futuros membros plenos. Obviamente ele sempre está se protegendo como de costume, ele tem suas razões, política interna turca, tentando encontrar uma medida de equilíbrio para se proteger contra os americanos, dizendo aos americanos, olhe, você sabe, eu estou indo para a Eurásia. Estou abraçando a Eurásia. Você tem algo a me oferecer. Obviamente, os americanos não têm nada a oferecer a ele, aos europeus, ou à União Europeia. Exatamente, então, essa interação dos Estados Unidos, da civilização. Jogadores muito poderosos, potências de médio escalão e grandes potências, através de linhas religiosas, linhas culturais e modos de desenvolvimento. Foi fascinante assistir isso em ação em Kazan e esse é o aspecto mais importante do BRICS Lab porque ele não apenas promove, mas também promove e incentiva isso. E eles sabem que o resto da sociedade global está prestando muita atenção, então isso adiciona legitimidade ao, digamos, projeto geral do BRICS Master, se podemos colocar dessa forma, que é construir um sistema alternativo de relações internacionais praticamente do zero, extremamente difícil, e eles sabem que no fundo, eles sabem que a reforma, vinda de dentro, pelo Ramen, não vai acontecer porque, para o dar algo e ser tolerante, o Ramen não é um império benigno, não é um império tolerante, é extremamente intolerante e quase totalitário. E agora mais totalitários do que nunca, então eles não aceitarão ser contestados por grupos, mesmo incluindo grandes potências do sul global. Nós queremos mudar o sistema de relações internacionais, não porque, como todos sabemos, para eles é a ordem internacional baseada em regras. E eles a controlam e podem virá-la de cabeça para baixo a qualquer momento que quiserem. Que é onde estamos chegando com os possíveis resultados dessas duas guerras eternas. Dani, o que vai acontecer na Ásia Ocidental se o Irã ensinar uma grande lição a Israel e o que já está acontecendo na Ucrânia, onde, para todos os
Efeitos práticos, o Ocidente coletivo está finalmente acordando para o fato de que eles estão perdendo feio e eles perderão feio, então as repercussões serão. E você sabe, conectando-se a isso, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o que eu estava assistindo esta manhã, que foi uma das principais sessões do Val. Acho que vai ser muito interessante para todos vocês, porque o palestrante principal essencialmente esta manhã no Val SOI foi Kaganov. Sergei Kaganov, que é um personagem imensamente interessante porque não apenas ouve e debate com ele. Mesmo em público no ano passado, eles estavam debatendo em público no SOI, mas o Kaganov foi o primeiro que basicamente disse abertamente que a doutrina nuclear russa precisava de alguns ajustes porque o outro lado estava empenhado em basicamente destruir a Rússia e, entre outras coisas que Kaganov disse esta manhã, algumas delas chamaram minha atenção. Ele disse literalmente que estamos vivendo em tempos bíblicos. Ele falou sobre o imperialismo convencional clássico de expansão sem fim, nos levando a provavelmente, temos uma oportunidade de evitar a primeira Guerra Mundial. Você sabe por que é fascinante. Ele descreveu isso como se o mundo estivesse dormindo em direção a uma guerra global. Esse foi o começo da nossa conversa. Certo, Dani? Mudanças no equilíbrio de poder, mudanças no equilíbrio de poder estão nos empurrando para uma grande guerra, mas então ele inverte toda a avaliação sombria de que essa grande guerra poderia ser a OTAN tentando fazer algo absurdo na Ucrânia porque eles sabem que perderão ou Israel tentando uma espécie de opção Samsung completamente demente na Ásia Ocidental. Kaganov descreveu a guerra na Ucrânia como uma substituição da Primeira Guerra Mundial, então ele vê a Ucrânia como algo bom, não? Teremos uma Segunda Guerra Mundial. Estão destruindo tudo, a OTAN, os americanos e a OTAN tentaram sua mini Terceira Guerra Mundial na Ucrânia contra a Rússia e estão perdendo, então o que vai acontecer depois disso? E então ele diz que talvez possamos concordar com algum tipo de ordem na Eurásia, que é exatamente o que Putin estava tentando explicar aos americanos. Vocês todos se lembram de dezembro de 2021, antes do SMO, indivisibilidade da segurança, vamos tentar reorganizar a Europa Oriental, o espaço pós-soviético, todos nós, todos, respeitando uns aos outros, indivisibilidade da segurança, então segurança para todos e, obviamente, os americanos ignoraram totalmente e então veio o SMO porque os russos pensaram essencialmente, de acordo com sua inteligência, falha ou não, que haveria um blitz apoiado pela OTAN contra Donbass e haveria milhares de mortos, pelo menos, então este raciocínio de Kaganov é muito interessante porque essencialmente ele estava dizendo isso e estou citando-o diretamente, vamos fazer da guerra da Ucrânia a última grande guerra do século XXI, mas agora Dani e nosso público, acho que poderíamos discordar dele porque talvez a última grande guerra do século XXI é Israel contra o de resistência porque a guerra na Ucrânia é mais ou menos todos nós sabemos o resultado da guerra na Ucrânia, mas a guerra de Israel, apoiada pelos Estados Unidos contra o eixo de resistência é completamente o nosso. Não temos ideia do que poderia acontecer, incluindo um elemento nuclear, certo? Então, eu acho que o que ele disse esta manhã é alimento para o pensamento para muitos de nós em um futuro próximo nas próximas semanas e meses, certamente porque o fulum em termos de provocar uma grande guerra não é mas a Ucrânia, os americanos não são tolos em começar algo gigantesco na Ucrânia. Porque a Ucrânia eles nem sabem onde a Ucrânia está no mapa, mas Israel, contra os eixos de resistência coletados e apoiados em segundo plano em torno de
ou diplomaticamente, pelo menos, se não um pouco mais por tijolos. Nações, especialmente Rússia e China, uau, esse é um jogo de bola completamente diferente. Eu diria muito mais incandescente do que é.